do YouTube, bem-vindos sejam todos. É hora de descoisar as coisas que estão coisadas. É hora. Olha lá, o tema da nossa reunião é: só o eleito pode crer, e nem todos entenderão. Vou repetir: só o eleito pode crer, e nem todos Opa, é esse mesmo tema? Peraí, eu estou no lugar errado então. Ah, tá, perdão meus irmãos aí, perdão. A revelação da graça de Deus não é para todos. É uma continuação da mensagem de quarta-feira. Perdão. A revelação da graça de Deus não é para todos. Olha lá. Livro histórico de Marcos. Marcos não é evangelho. É livro histórico. Livro histórico de Marcos, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. Ele lhes respondeu, Jesus, tem um 10, volta o 10 só para não ficar. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu, Jesus respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter, olha, e haja perdão para eles. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Essa palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E a igreja de Cristo reunida em vários lugares do mundo, digam amém. Amém. Olha, a revelação da graça de Deus não é para todos. Para todos os que foram chamados, tem a palavra. Uma coisa é ler a palavra, e outra coisa é ter a revelação da palavra. Haja visto que as pessoas pegam Malaquias 3,10 e leem gafanhoto como demônio. Conhecem, mas não tem a revelação de que gafanhoto ali não tem nada a ver com o diabo e com o demônio. Que gafanhoto ali, devorador ali, é uma espécie de gafanhoto. E por que aceitam o devorador como demônio? Porque não foram chamados para isso. Quem é chamado a um time da sua vida em que o Espírito Santo ilumina os olhos do entendimento, a graça de Deus salta aos olhos e ela vê a palavra como tem que ser vista. E antes mesmo dos olhos serem iluminados, lá dentro do teu interior, antes do Espírito Santo iluminar os teus olhos, há uma inquietação no teu espírito que fica assim: cara, mas alguma coisa não está legal. Cara, não é possível. Eu vou fazer porque eu sou submisso ao pastor, afinal eu sou da igreja, todo mundo faz. Mas o Espírito Santo fica numa inquietude. E o que é que você faz? Você vai lá na internet, porque há 20 anos atrás ninguém tinha internet, não tinha YouTube, e a gente ia comendo daquilo que eles colocavam na nossa boca. É como passarinho na gaiola. Empurrava a sua goela que você tinha que dar, porque senão o devorador ia na sua casa. E para comer o que é meu já basta a minha fome, tu imagina aí no devorador? E a gente vai dando, mas à medida em que a internet nos proporcionou o conhecimento,
Hoje você vai lá, busca, você vê quantas pessoas falando que o dízimo não é dinheiro, é alimento, e que não tem devorador como demônio coisa nenhuma. Hoje, você que está conosco aqui, como igreja, se reúne como igreja, você já não fica só no que eu falo, e glória a Deus por isso. Você já pesquisa um outro pregador. E se eu posso indicar algum, tem o Cristiano França, que é um dos excelentes pregadores da graça de Deus. Você já pesquisa o outro ali, você vê aquele lá, aquele tem fermento, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele ali fala de Paulo, mas coloca Malaquias. Aquele ali fala de Paulo, mas tem campanha. Aí você, opa, não dá para mim. Tem uma palavra muito bonita, tem um poder de persuasão, tem oratório, que eles fazem técnica disso também. Eles estudam isso, que é para falar bem bonitinho. Eu quando vim estar entre vocês, eu não me preocupei com nada, a não ser vos expor o Cristo e esse ressuscitado. Não estou aqui preocupado se eu vou falar bonito, se eu vou falar mormão, não estou preocupado com nada disso. Estou preocupado em abrir a verdade e te mostrar a verdade, e a sabedoria dessa boa leitura Deus já te deu. Então olha que coisa interessante, como que a revelação da graça de Deus não é para todos. Permita-me, a pessoa pode estar dentro da igreja, da chamada igreja, desculpa Lima, as pessoas podem estar dentro da chamada igreja, ela pode estar fazendo todos os rituais, ela pode ser boazinha, ela não pode xingar um palavrão, ela não pode falar um poxa, ela pode estar lá dentro, mas a revelação da graça de Deus não é para ela. Ela vê templo como paredes, não teve a revelação da graça ainda para descobrir que o templo somos nós. As pessoas chegam nesse ambiente aqui, elas dobram o joelho aqui, sabe? Ela chega aqui, a primeira coisa que ela faz, ela dobra o joelho. Aí um dia, um abençoado chegou aqui 6h40, ele dobrou o joelho. Eu perguntei, meu irmão, por que é que você dobrou o joelho? Ele disse, porque eu cheguei na casa de papai. Eu disse, abençoado, me desculpa, mas aqui não é a casa de papai. Não, mas me disseram que o senhor não é o do YouTube, aqui não é a casa de papai. Eu disse, não, abençoado, a casa de papai é você. Os teus joelhos espirituais já foram dobrados, a tua língua já confessou que Ele é o Senhor. Se você entra aqui, dobra o joelho, você está reverenciando este lugar, mas esse lugar não merece nenhuma adoração nem veneração, porque este lugar não é a casa, não é o templo, não é o santuário. O santuário sois vós. E os olhos vão sendo iluminados, porque a revelação é para Ele. Você pode não entender muitas coisas, mas a revelação é para você, porque você já entendeu nessa altura do campeonato que é por graça, não é por lei. Vamos às notas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Eles perguntaram a Jesus de Nazaré, por que é que tu falas por parábolas, por enigmas? Por que é que tu falas coisas que as pessoas não entendem? Por quê? E ele então respondeu, olha lá, ele lhe respondeu, a vós outros, que estão com ele, que estavam ali junto, a vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos de fora, os que não estão numa vida com Cristo, os que não estão com Ele, tudo se ensina por meio de parábolas. Preste atenção, parábola não é para quem tem vida com Deus, parábola é para quem está fora do contexto igreja. Igreja não templo, mas igreja reunida, igreja edificada, arraigada, presa nele como cabeça. Não se ensina parábolas, não se fala em enigmas com quem está junto de Cristo. As parábolas e os enigmas são para os que estão fora do convívio da graça. A igreja está cheia de parábolas,
A igreja está cheia de mistério, porque não tem a revelação da graça de Deus. E falando por parábolas, pode-se falar o que quiser. A igreja adora contar a parábola das 10 virgens, e ali em cima eles montam um palco do engano. Porque você está sem azeite, tem que ir comprar azeite. Está escrito aqui ou não está? A pessoa está, então você tem que comprar azeite. E aonde que compra? O pastor Manassés tem. E quanto é o azeite do pastor Manassés? Cada vidrinho é 50, o consagrado 100. Agora aquele que ele levou para o monte, esse é 150. Não falha, a hora que Jesus voltar você vai. E quem não tem revelação, bebe disso, come disso, faz isso. Centenas e milhões de pessoas nesta hora estão dentro desses locais aí, verdadeiro alçapões, comprando fita, garrafa d'água, óleo ungido. Quando eu grito ia, assim, é uma infinidade de macumbogélio. Ele disse: você sabe por que quando eu falo por parábolas? Porque os que são do reino, os que têm direito à revelação, entendem. Amados, a revelação da graça é para você. Outros não vão entender nem que a vaca tussa. Você lança a palavra. Os eleitos para a revelação, não é para a salvação, porque salvação, os que creem em Jesus já estão aí selados. Mas eu falo da revelação da graça de Deus que salva do engano. É a metanoia, a salvação na mente. Que grande parte dos crentes não estão salvos. Salvos na mente, entende? Então, você pode pegar o evangelho, abrir e dar a uma pessoa. Quem for um eleito, você reúne um grupo de 10, lança o evangelho. O eleito vai com aquela palavra, mas perturbando ele debaixo do chuveiro. Não é possível. Isso é do diabo, não pode, não sei o quê. Fulano, mas isso aqui, pode ter certeza. A graça é para essa vida. Fica incomodando lá dentro. Sabe como aconteceu com você, não sabe? E fica mexendo contigo, e fica, você não dorme, mas não é possível. Alguns têm bacharelado, aí não aceita, porque fez bacharel em teologia, pregou a vida inteira que é o Satanás. E agora, para ele descer do palco e falar: não, meu irmão, eu enganei vocês, dízimo era alimento. Eles não têm essa coragem, e vão mantendo o engano atrás de engano. Quem é um eleito? Você lança a palavra, um grupo de 10. Se tiver ali 3 eleitos, ele não pode se manifestar, mas a palavra foi semeada. Você pode esperar, eles vão te procurar em off. Começa assim: mas isso, e aquilo, mas não pode aquilo. Não é para você brigar, é para você ter a sabedoria do colo, do amor, que ele vai começar a enxergar. Aconteceu com você. E eu imagino alguns que estão aqui, quando descobriram que não dava pão, não dava suco. E nós tínhamos aqui um grupo de irmãos, quando eu disse: olha, a partir de hoje acabou o pão e acabou o suco. Essa pessoa eu não vi nunca mais, porque não eram para receber mesmo. O que prende eles é pão e que suco. Então vem a palavra que eu acho uma palavra complicada mesmo. Olha só, versículo 12, olha só: para que vendo, vejam e não percebam. Quem não foi chamado para a revelação da graça de Deus, disse Jesus, vendo, veem e não percebem. Está escrito aqui. Você abre, ela lê, vê e não percebe. Mas é a mesma Bíblia. E alguns dizem assim: mas é a doutrina da tua igreja, não é doutrina da minha,
Porque eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo e a doutrina é uma só, é a sã doutrina pregada e revelada a Paulo no terceiro céus. É você que não foi chamado para ver os que os meus olhos iluminados conseguem ver hoje, porque eu não estou do lado de fora, eu estou dentro. Eu estou fora do sistema que coloca véu, mas eu estou dentro do contexto, inserido como igreja. Então diz que eles veem ou vejam e não percebam. Olha, e ouvindo, ouçam e não entendem. E o que me dá um regozijo é que alguns são poliglotas, mas não conseguem ler o que nós lemos. Alguns são mestres. Jesus disse a Nicodemos: cara, tu és mestre em Israel e tu não sabe nem o que quer dizer um homem tem que nascer de novo. Paulo disse: ele tornou os sábios em loucos. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos os que os teus olhos leem hoje, doutores renomados, não conseguem ler, porque estão do lado de fora do contexto da graça. Precisam ser inseridos nesse chamado. Os olhos precisam ser iluminados. O véu tem que ser tirado como foi o teu. Agora você vê que tristeza. Olha só: para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam. Para quê? Para quê? Para que não venham a converter-se. Porque se ouvir e entender, se converte ao Senhor. Porque Paulo disse que quando o véu lhe é tirado, aí que a pessoa se converte. E para o véu sair, tem que ouvir e entender o que diz os mistérios revelados da graça de Deus. Enquanto não isso acontece, você é um crente da religião, é um crente que precisa pagar o preço, é o crente que precisa comer pão, tomar suco, é o crente que precisa ir ao monte buscar Deus quando Ele está dentro de você. Enquanto isso não se acontece, a conversão, a metanoia, a verdadeira conversão na mente não acontece. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Você já viu uma pessoa que não tem perdão para eles? Você já viu? Você sabe como é que é uma pessoa que não tem perdão? Sabe como é que é? É aquela pessoa que vive pagando um preço. É aquela pessoa que se acha culpada diante de Deus. É aquela pessoa que acha, porque esse mês não deu dízimo, está acontecendo. Está vendo? Está vendo? Eu dava o dízimo direitinho. Está vendo? Eu não dei esse mês, fiquei resfriada. Ah, você não queria ficar resfriada não, fia? Ué, porque o ser humano uma hora vai ficar resfriado. Então, a pessoa vive debaixo disso, porque ela não foi posta para isto. Você sim, você foi posto para... Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa para você com sinceridade. Eu posso nem te ver aqui nos próximos domingos, que eu ameacei jogar água de vocês em off aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza: para a lei você não volta. Mas não volta mais os que veem e entendem. Os que entenderam que quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição, nunca mais voltam para a lei. Você pode ficar sozinho lá na sua casa comendo pão com ovo, mas para a lei você não volta. Ele iluminou os teus olhos, amado. Ele iluminou os olhos do teu entendimento. Ele te arrancou da maldição da lei e trouxe você para o império, para o reino do Filho do seu amor. Mas é que infelizmente muitas pessoas não foram postas para isso, vão morrer dentro do sistema. Infelizmente. Pode abrir
pode mostrar Efésios, pode mostrar Romanos, pode mostrar Hebreus, pode abrir Tessalonicenses. Se Deus não abrir a mente, não adianta abrir Bíblia. Eu vou repetir: se Deus não abrir a mente, não adianta abrir Bíblia para o crente. Deus tem que abrir a mente, o entendimento. Aí sim, quando você falar, eles se convertem. Aí sim. E Paulo em Romanos capítulo 11, no versículo 5, olha lá: assim pois, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. No tempo de hoje, disse Paulo lá, na primeira era cristã, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, que não tem nada a ver com judaísmo, com pagar preço, com religiosidade. O remanescente segundo a eleição da graça. E ele diz no versículo 6: ora, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, para ser um remanescente da graça, não pode ter obras da lei, não pode ter sacrifício, não pode ter Páscoa judaica, não pode ter banho nas águas, não pode ter, não pode, senão não é graça. Ora, se não é graça, ainda não teve a metanoia, ainda não teve a conversão na mente, e você então está em pecado, está com consciência ferida, porque Deus vai fazer isso, Deus vai soltar a mão, Deus vai me castigar, eu acho que Deus está me disciplinando, Deus não vai gostar, Deus isso, Deus aquilo. A culpa está sempre ou em Deus ou em você, porque não é graça. Tem obras. Então, se tiver obras, já não é graça. Graças a Deus. Lá na minha igreja a gente vive graça, nós somos remanescente. Ah, vocês estão graça? E aquele versículo que o pastor colocou lá de Deuteronômio, aplicando em vocês? Ou ele colocou aquele versículo para instruir ou para aplicar em vocês? Para aplicar em nós, é a palavra. Então não é graça, Deuteronômio é lei, Malaquias é lei. Então ele diz: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, é graça, não é graça. 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, a lei, os que estão debaixo dela, isso não conseguiu, mas a eleição, os da graça, o alcançou. E os demais que não estão debaixo da graça, foram endurecidos. Depois ele diz no versículo de número 8, olha aí, como está escrito: o diabo deu espírito de entorpecimento. Vocês sabem o que é um crente entorpecido? Sabe não? É como você vivia antes dessa palavra te alcançar. Jejum de Daniel, você não ia? Entorpecido. Campanha de culto de libertação total, entorpecido. Que estavam te dando algo que não estava na Bíblia. E por que você fazia? Os teus olhos não eram iluminados, você estava entorpecido. Você via, não percebia. Ouvia, não entendia. E o que se falava aqui, você fazia aí. Por quê? Porque diz que foi Deus que lhes deu espírito de entorpecimento. E Deus fez mais o quê? Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, disse Paulo no seu tempo, até o dia de hoje. Paulo, me desculpa, porque você já cumpriu o teu ministério, combateu o teu bom combate, e eu estou aqui pregando a graça. Até o dia de hoje também, Paulo. Eles têm olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E quando você diz um crente, você é um eleito de Deus, ele diz: eu não. Eu tenho que pagar o preço, que se eu não fizer a minha parte, Deus não faz a dele. Entorpecido. Está entorpecido com doutrinas humanas. Pode bater em você que você não sente a dor. O pastor está te castigando, te disciplinando, te botando no banco, você não sente dor. Está entorpecido. Sente nada.
Minha irmã, mas é por graça. Não, eu sei, todos nós fomos salvos por graça. Eu até alcancei uma graça esta semana, mas não é esta graça, é a graça libertadora, é a graça que vai na divisão da alma e do espírito, é a graça que revela a tua posição em Cristo, é a graça que te mostra a realidade do Evangelho, aquilo que Cristo fez por você na cruz. É esta graça que tem que entrar na divisão da alma e do teu espírito. Como está escrito, disse Paulo, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Ui, eu não recebo esse espírito. Eu já estive debaixo desse espírito. E o homem aqui na frente de terno e gravata, e ele comprava o terno mais caro, porque era eu que pagava junto com os meus irmãos em Cristo. Ele poderia comprar um terno lá de Hugo Boss, 12 mil reais, que quem pagávamos era nós. Ele poderia comprar uma casa, um carro importado lá, porque quem pagava o seu salário éramos nós, salário de 100, 150 mil, para pregar uma mentira que nunca iluminou os nossos olhos. E estávamos debaixo de um espírito de entorpecimento, e diz que olhos para não ver e ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Pois Paulo diz no versículo de número 9, e diz Davi, olha os que debaixo da lei, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Isso é quem vive debaixo desta lei. Isso é quem vê e não percebe, quem ouve e não entende. Olha, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. 10, escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Agora Paulo citou Davi, eu também vou citar Davi, porque é assim que eu vejo muitos crentes que veem e não entendem. Mas a vida é sempre aquele desespero, é sempre uma vida de ameaça, com as costas encurvadas, com cargas, com fardos pesados que os pastores colocam, mas eles mesmos não querem mover nem com o dedo. E toma sacrifício, e toma isso, e agrada a Deus, e vai no monte, e faz jejum, e busca, e campanha, e carrega a pasta, e limpa sapato, e carrega, e guarda os filhos do pastor, e toma conta das filhas, e o crente fica para lá, e o crente fica para cá, e as costas. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, vaso. Vaso. Você não é escravo, Gálatas 4, 6, 10. Não quero ver. Eu já conheço a palavra, eu já conheço. Prega para outra pessoa, você quer pregar para crente, você quer pregar para crente, você quer pregar para crente. Quando você vai mostrar o crente o evangelho, ele diz, eu não quero ver, eu já conheço a palavra. O negócio é pregar Jesus. Ah, entendi, você não nasceu para a revelação da graça de Deus, e seu negócio são olhos escurecidos e costas encurvadas. E quando conhecem o poder desta palavra, quando conhecem o efeito regenerador do Espírito Santo, em que os olhos, as escamas saem, e a pessoa se apruma diante o pé, ela descobre quanto tempo ela foi enganada, como eu descobri e você descobriu. Nunca nos pregaram o evangelho, nos pregaram palavra. É como eu te convidar para ir ao cinema ver o filme do Super-Homem, e quando chegar lá está passando o filme do Homem de Ferro. Aí você, mas nós viemos ver o Super-Homem, e eu venho então aqui com a manobra, encurvando as suas costas, e disse, meu irmão, mas o Super-Homem também não é o Homem de Ferro? O Super-Homem pegou uma criptonita, eu estou te mostrando o filme do Homem de Ferro. Não, mas eu não vim ver o Homem de Ferro, eu vim ver o Super-Homem. Não, mas o Super-Homem também é um Homem de Ferro. Fica com isso. E a manobra, 1 ano, 2, 3, 4. Quando você vê 20 anos, e o resultado que nós escolhemos? Nada. Dores, tristezas, mágoas, depressão. E quando você olha aqui para cima, eles se enriqueceram, tornaram-se poderosos, construíram e edificaram palácios para prender homens. E o evangelho está vindo agora pelos meus lábios, pelo seu também, porque tu serás usado para libertar essa gente, colocá-las de pé diante da presença de Deus. Chega de manobra. Chega de opressão nesse país. Chega de costas encurvadas.
chega de falsos pregadores, chegam de se enriquecer em nome de Deus. Os dias de vocês estão contados. Vocês manipularam, vocês enganaram, vocês enriqueceram, vocês feriram vidas, vocês destruíram casamento. A religião acabou com a felicidade, mas está na hora da boca de vocês serem silenciadas, porque o poder do Espírito Santo saltará em vidas, libertando, transformando, edificando, colocando de pé. Aqui nesta manhã já está um grupo de pessoas ousadas para dizer que a graça do Senhor nos basta. Chega! Chega de cortes curvadas. Chega de entrar para dentro do quarto e falar: Senhor, eu sou um miserável. Ei, na autoridade do nome de Jesus, nunca mais diga isto. Tu és um eleito de Deus, és um escolhido. Pessoas que estão presas no calabouço da sua alma, pessoas que nunca mais se levantaram depois de uma decepção amorosa, pessoas que se entregaram a feridas para aqueles que deveriam amá-las e cuidá-las delas, pessoas que quebraram, estão falidas dentro do local chamado igreja, mas a unção do Espírito Santo nesta nação vai colocar vocês de pé e mostrar a vocês que em Cristo vocês são mais do que vencedores. E escureçam-lhe os olhos. Como é triste ver os meus irmãos em Cristo, pessoas que deveriam reinar em vida, estão com as suas trincheiras armadas. E você chega perto de uma pessoa dessa, ela já vê demônio em tudo. Ela já diz que você está desviada, e que você agora é um desigrejado, e que você não tem comunhão com o Pai, porque agora você não come pão. Olhos escurecidos. A comunhão já está plena, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em mim não precisa me visitar. A comunhão está plena, você recebe. E diz Paulo no versículo de número 11: pergunto, pois, porventura, eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Paulo diz: eles tropeçaram então, para que Deus mandasse espírito de entorpecimento, para que eles fiquem caídos nesse estado letárgico? Não, mas isso aconteceu para que por causa da transgressão deles viesse a salvação dos gentios, para pô-los em ciúme. O sistema está aí em pânico, porque os cofres estão ficando vazios, e quando eles olham para vocês, ele vê vocês agora não com costas encurvadas, mas vê vocês, como diz o Evangelho, abençoados com todas as sortes de bênção. Hoje você entende, porque os seus olhos foram iluminados. São pessoas que, como não foram chamados para essa revelação, estão alheios à vida com Deus. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Já estamos terminando. Nem sei o que é hoje, meu amado. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios, os que não se converteram ao Evangelho, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não, eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que isso aqui não está certo, porque Deus jamais iria fazer isso. E um deles, com os olhos escurecidos, com as costas encurvadas, diz: mas Deus não pode escolher um para salvação e outro para perdição. Ah, mas Deus não pode fazer aquilo e fazer aquilo. Deus não pode o quê? Deus pode fazer o que Ele quiser.
Ou não tem poder o olheiro sobre o barro para da mesma massa fazer um para desonra e outro para desonra? Tem ou não tem? Aqui tem. Não tem na igreja do homem, onde a glória dele é dividida. Não tem aonde os pastores são quase Deus. Tem alguns lugares, em determinados lugares, que os pastores não são quase Deus. Eles têm certeza que eles são o próprio Deus. Aqui não. Aqui o homem é homem, e a glória e a honra é dado a ele. Aqui ele é Deus sobre todos. Ele faz o que ele quiser e ponto. Não pode fazer. Pode, o que ele quiser. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Uia! Mas era assim que eu vivia? O quê? Sou pastor, rapaz. Se Deus não me revelou, não revelou a ninguém. Aí quando não era eu, era alguém. Não falou com o pastor ainda? Está escrito lá. Mas o apóstolo revelou no altar? Autor? Revelou? Então é melhor a gente ficar naquilo que aprendemos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida com Deus. Alheio, está fora, está estranho, não sabe o que é ter uma vida com Deus pura, sincera, verdadeira. Está alheio a isso, está alheio a tudo isso. Ele conhece e sabe muito bem da doutrina do homem. O que o pastor mandar fazer, ele faz, porque se não fizer, ele é disciplinado. Ele senta lá no banco da vamos falar chique, banco da disse. Fica sentado lá atrás. O pastor não mandou fazer, o pastor não falou. E Paulo disse, meu amado, isso é triste ou não é? É triste. Eu amo a Jesus, mas não dei o dízimo esse mês, ele vai soltar a mão sobre mim. Então sai fora, cara. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Mas por que uma pessoa fica alheia à vida de Deus? Por quê? Que ela não sabe o que Deus fez por ela, não conhece o amor, está alheio, está estranho. Por quê? Por causa da ignorância que vive. Sabe quantas pessoas vivem numa ignorância espiritual? Não conhece a sua herança, não conhece a sua posição, não sabe nada sobre batismo. A pessoa não sabe sequer o que quer dizer a palavra batismo. Mas entra dentro de uma igreja, a primeira coisa que ela quer fazer é passar para crente. E no entendimento dela, como é passar para crente? Tomar um banho de piscina, cada mergulho é um fresh. E no versículo 19, Paulo diz uma expressão: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 20, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. O que se prega aí fora se aprendeu com quem? Se não tem na palavra. Se aprendeu com quem? Com o homem. E nós vamos seguindo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa da ignorância em que vivemos. Fui lá que eu fui liberto, sem ignorância. Que ninguém é liberto lá, é liberto aqui. Porque fui lá que eu fui batizado, mas ninguém foi batizado lá. Diz a revelação da graça de Deus que não é para todos, que nós fomos batizados na morte, lá na cruz. Lá que nós fomos batizados. E a pessoa vai aceitando isto. Mas Paulo diz, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. E no versículo 21 ele completa, se é que de fato vocês têm de ouvido. E como ouvir, se a revelação não é por todo? Porque quando ouve não entende, quando lê não percebe. Paulo diz, se é que de fato vocês têm ouvido. Porque quem ouve não fica mais de história de carochinha, de engano. Não fica mesmo. Se é que de fato tem de ouvidos, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Amados, infelizmente, o que falta nesta nação, e quando eu digo a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, é ter olhos iluminados, é ler o Evangelho. Se você lê o Evangelho, você já está no lucro.
Depois você vem e eu te revelo aquilo que você leu. Olha o que diz Romanos 10, versículo 1 ao 4. Olha só. Irmãos, a boa vontade de meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Presta atenção, porque aqui é a sabedoria, quem lê entenda. Então esta salvação aqui não é salvação para a vida eterna, porque essa não pode ser produzida pela súplica de Paulo. É a salvação da mente. Ninguém pode suplicar a Deus para que você seja salvo, A salvação não é por súplica, a salvação é por graça. Então esta salvação em que Paulo esperava era a salvação da mente, da ignorância em que as pessoas vivem. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, está falando a respeito dos de Israel, são para que sejam salvos. 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com... Então essa era a salvação que Paulo queria para eles. Salvar a mente da ignorância. Você imagina uma pessoa achar que se amarrar uma fita aqui, Deus vai abrir uma porta para ela? Você imagina uma pessoa pegar um copo d'água e diz que aqui dentro tem elemento. Não sabem por causa da ignorância. Tem mesmo, H2O. Tem ou não tem? Esse é o elemento. Mas como vivem na ignorância, acham que nesta água aqui que passou pela mão do homem tem uma cura, tem um poder miraculoso, quando Deus não salva nem por pau, nem por pedra, nem com água. Ele salva e liberta pela sua graça. Não há um homem nesta terra que pode curar ninguém, amado. Homens não curam. Homens precisam de ser curados, principalmente os que pregam legalismo, que enganam as pessoas. Quem cura? E quem já curou é Cristo. Eles têm zelo por Deus, porém não têm com entendimento. 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitam a que vem de Deus. Desconhecendo a justiça de Deus, porque lá naquela cruz, os judeus estavam vendo um homem ensanguentado. Para nós, os gentios, lá estava sendo feita a justiça de Deus sobre as nossas vidas. E eles, desconhecendo o que estava acontecendo naquela cruz, ele estabeleceu a sua própria justiça. Então eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Faz um propósito de jejum, mas isso é justiça própria. Porque Deus não vai me justificar se eu ficar com fome. Deus já me justificou naquela cruz, eu já fui justificado por ele, inocentado. O tribunal romano o acusou de blasfêmia, e o sangue derramado me justificou pela graça. Agora eu conheço aquela justiça sobre a minha vida, porque os meus olhos foram iluminados. Eu, quando leio, eu percebo, e quando eu ouço, eu entendo. Agora quem lê e não entende, ouve e não percebe, procura estabelecer a sua própria justiça, e quando faz isso, não se sujeita à justiça que vem de Deus. Essa reunião está sujeitada, submetida à justiça que o Messias fez na cruz. Não temos justiça própria. Nada do que eu faça irá me justificar, e não existe nada que Cristo fez que o homem tenha que fazer a não ser crer no que ele fez. E para que eu creia, ele mesmo me deu o dom da fé, porque tudo vem dele, para ele e por meio dele. Até para eu crer, ele me deu fé. Tudo pertence a ele, tudo por meio dele. Eu tenho fé. Esta fé não é tua, é dom de Deus. Se você tem fé para crer, foi ele que colocou. Até para dizer que Cristo é o Senhor, Paulo pregou e disse: ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Até para dizer eu creio, o Espírito Santo entrou em você e disse eu creio. Não é com produção humana,
é pelo Espírito da graça. Porquanto eles desconhecem a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. 4. Tem 4? Tem. Por quê? O fim da lei é Cristo. Não é a continuação da lei, é o fim da lei. É o fim ou é a continuação? Mas quem desconhece isso guarda o sábado. Mas é para guardar ou para pôr fim? Para pôr fim. E quem desconhece isso faz Páscoa judaica na igreja e chama de ceia. Alô? Sei que amanhã vocês me perseguem, mas eu não tenho medo de vocês. Eu já disse e repito centenas de vezes, eu não aguento viver nesse local. A minha verdadeira cidade é a celestial. Estou doido para voltar para casa. Pode me bater, pode fazer o que vocês quiserem, mas uma coisa eu vou dizer: o que vocês fazem na igreja não é ceia e nem é Páscoa, porque a Páscoa não tem esses elementos de pompuma, de quiçuco, não tem. A verdadeira Páscoa judaica não tem nada disso, gente. Não tem. Onde está o cordeiro? Não tem. Onde estão as ervas amargas? Não tem. O que vocês oferecem não é ceia nem é Páscoa. Chama-se macumbogélio, pão com suco. Porque o fim da lei é justiça, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que duvida. É justiça para quem? Quem crê aqui, diga: ah, papai. Estou achando que vocês têm medo de eu tacar microfone. Não é para quem duvida, é para quem lê e entende. E você só pode crer se você ler e entender. Você só pode crer se ouvir, ler e perceber, ou ouvir e entender. Mas vocês foram chamados para a graça, vocês sabem que o fim da lei não é a continuação da lei. Mas João Batista batizou, então eu vou dar continuação ao que o João Batista fez? Não, ele veio preparar o caminho do Senhor. O cordeiro deveria ser lavado até as entranhas, diz o livro de Levítico. E como ele veio preparar o caminho do Senhor, ele mergulhou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele atravessou aquela tarde ensolarada. João Batista, quando olhou para ele, ninguém nunca tinha visto aquele homem. As pessoas, quando olhavam para ele, balançavam a cabeça. Era um homem aflito de dores, nele não havia beleza nenhuma. E João Batista, como veio preparar o caminho para ele, quando olhou ele cruzando o horizonte, a sua sombra rasgou o rio Jordão. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem ruga. O seu sangue era puro carmesim, e que foi derramado por nós, para que hoje, justificados por graça, não vamos dar sequência à lei. A lei acabou? Esse é o fim da lei. E quando você lê e não entende, quando você ouve e não percebe, você vai obscurecendo os desígnios de Deus. Os pastores obscureceram os desígnios de Deus com palavras sem entendimento. Foi o que ele disse a Jó no capítulo 38, versículo 2. Já estou acabando, 5 minutos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é? Quem é este? Quem são estes que estão nos altares escurecendo os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento? Porque eles são muito sábios na sabedoria secular. Eles são muito sábios e letrados naquilo que o homem pode produzir, mas quando trazem eles para os desígnios de Deus, eles se perdem. E Deus disse: quem és tu que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento?
Depois ele disse a Jó no versículo de número 3: cinge, pois, os teus lombos como homem, já que tu és sábio, que sabe o que eu posso fazer ou não, pois eu te perguntarei, então tu me farás saber. Se vocês sabem como é que Deus faz, se vocês são mestres em teologia, me diga então qual foi a tinta que Deus usou para pintar o céu? Me diga então as ondas infinitas do mar? Me diga então como é que ele faz, que ele chama todas as estrelas, cada um pelo seu nome? Me diz então como ele diz para o homem: até aqui tu virás e dele não passará, porque ele colocou o limite e colocou a eternidade no coração do homem. Se vocês sabem o que Deus deve fazer, porque os homens estão muito preocupados em mostrar o que eles pensam de Deus. Os desígnios de Deus diz: não, eu é que sei que pensamento eu penso a vosso respeito, e que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Mas eles não entendem isso, eles ouvem e não entendem, eles leem e não percebem, e vão escurecendo os desígnios de Deus com palavras sem entendimento. E o dono da sabedoria, que clama na rua, clama nas praças e clama na minha boca e na tua, tem transformado em loucura a sabedoria dos sábios. E dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos, porque eles jamais pensariam que Deus ia levantar um louco para se fazer sábio, não obscurecendo, mas revelando a grandeza dos seus desígnios. Por isso eles não esperavam, e agora eles têm que mexer na teologia deles. E disseram: mas a vida inteira a igreja deu dízimo, vem ele e tira. Eu não estou tirando nada, é vocês que nunca deveriam ter colocado. Como é que pode a igreja o ano e a vida inteira fizeram ceia e ele está tirando? Eu não estou tirando, quem tirou foi ele. Paulo disse: o nosso cordeiro pascual já foi sacrificado. O que vocês fazem é idolatria, o que vocês fazem é uma blasfêmia. Cristo foi o nosso cordeiro, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele na cruz foi o nosso cordeiro, o sacrifício perfeito. Digita aí Eclesiastes 11:5. Já estou terminando, segura só um pouquinho. Só um pouquinho. Eclesiastes 11, versículo 5. Tem aí? Assim, disse o sábio: como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da madre, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele é sábio, ele não perde tempo, ele conhece o fim da história, ele conhece os que são seus. A genuína igreja da graça não perde tempo com quem não aceita a revelação. Não adianta mimimi, não adianta coçar. É Cristo, é o poder e a unção do Espírito Santo, é vida espiritual de comunhão com o Espírito Santo. Pode levantar, pode fazer o que quiser, que quem Deus levantou para colocar de pé, exército inteiro não derruba. Deus está na frente, Deus está no controle. Assim como tu não sabes, tu sabes o caminho do vento? Tu sabes como se forma o osso no ventre da madre, da grávida? Assim também ninguém pode dizer porque Deus fez assim, ou que Deus faz assim. Ele faz o que quer, está revelado e eu me submeto, meu amado. Mas o Senhor não pode pregar que as pessoas são predestinadas. Posso, porque está escrito. Posso porque está revelado. E se as pessoas quiserem fazer o que elas querem, meu amado, isso já não é comigo. Então eu vou manter as pessoas no engano para mantê-las cativas? O que mantém as pessoas nesse ambiente não é a cerca, não é o muro de pedra. O que mantém as pessoas libertas aqui é o alimento que elas comem e se fartam e querem mais, porque Cristo tem mais. E Paulo se levantou lá em Roma, no capítulo de número 9, no versículo 20, no centro da adoração papal, e disse: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem são vocês
Quem são vocês, papas da igreja, coronéis da igreja, que se alimentaram do dízimo, da gordura e da lã? Quem são vocês para dizer que eu não posso pregar esta palavra? Quem são vocês que vão dizer que vão me derrubar? Quem são vocês? Não vos reconheço como nada. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Depois, no centro da adoração papal, Paulo disse lá no versículo 21: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Sabe onde nós estávamos? Misturado lá, vaso de honra com desonra. Sabe o que Cristo fez? Pegou a sua igreja, a igreja dele, e tirou os vasos de honra e reuniu todos eles para exaltar o cabeça. Estava todo mundo misturado, vaso de onda, vaso de barro. As pessoas iam para a igreja para negociar, trocando o Cristo por uma garrafa d'água, pedaço de sabão. Você sacudiu o crente no final da reunião assim, mas tinha lenço bordado, tinha lenço carmesim, a toalha da fogueira santa. Não, da fogueira santa não, eu nem sei. É tanta coisa. Sacode, não, você pega o cara e sacode, pega ele pelo pé assim. E cai pé de coelho, cai a perna do saci do sítio do Pica-Pau, cai tudo. A bandeira do Flamengo? Não, meu amado, espera aí. Pegadinha, minha amada. Ou não tem o oleiro sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Tem. Não, mas é que Deus não pode. Deus não pode, então eu vou escurecer os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Deus não pode, porque Deus é amor, porque é isso, porque Ele está lá no céu, e do seu lado o seu filho Jesus, e vem a sua mãe Maria, e você pede para Maria, Nossa Senhora. Ou não tem o oleiro? Oi! Para do mesmo barro. Você sabe, se refere a Eva, tá? Que lá do ventre de Eva saiu um vaso de honra, Abel, e saiu o vaso de desonra, que era Caim. Paulo disse: Deus pode ou não pode? Pode. E as pessoas ficam discutindo com Deus, obscurecendo a sua sabedoria com palavras sem entendimento. E depois Paulo diz no versículo número 22: que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira, Deus tem ira. Tem. Diz a palavra que Deus tem ira. Só que não é para mostrar em mim, é você que é filho. É para mostrar nos vasos de perdição, naqueles que ouvem, não percebem, e ouvindo, não entendem. Diz que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira que estão preparados para quê? Pode ou não pode? Pode, e fez, e preparou, e estão por aí, que não vão conhecer a revelação nunca. Em especial alguns que estão aqui atrás, que pegaram o gostinho do vil metal, que vivem se banqueteando nas suas festas, nódoas à luz do dia, que vivem gastando o dinheiro sofrido do povo que ama o Evangelho, que vivem por aí com seus iates, com suas mansões, com seus seguranças armados, principalmente esses, porque para mim são vasos de ira que estão preparados para a perdição. Depois Paulo diz no versículo de número 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 24, os quais somos nós.
que também não só chamou dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então nós somos os vasos de misericórdia. Quando nós ouvimos a verdadeira pregação do evangelho, opa! Retirai-vos dela, povo meu. Alguns ainda lutam ainda, né? Pô, mas é porque o meu pastor lá é muito legal e tal, mas sabe como é que é? Eu vou sair de lá, mas o coração já não está mais lá, porque ele é vaso de misericórdia. Ele foi feito para ouvir a sã doutrina, ele foi feito para se alimentar de um alimento sólido. Ele descobre que o que ele viveu a vida inteira foi um engano, foi uma fraude, viveu em falsa esperança, não toma lá da cá, na barganha em nome de Cristo. Ele viveu debaixo dessa religiosidade, e quando a palavra chegou, ele e como não é para todos, né? Nem todos vão ouvir. Aí ele diz assim: ué, então só vocês que vivem a verdade? Então só vocês que estão certos. Não é assim? Então só vocês. O pessoal está pregando a palavra aí há 200 anos. E os grandes homens de Deus que pregaram a verdade? Os grandes homens de Deus que pregaram a verdade e deixaram patrimônio para os seus filhos aí. Quase 40 milhões de reais. Está um palco de disputa aí de dinheiro sofrido do povo. Os homens que pregaram a verdade, procuram eles amanhã, segunda-feira, estão nas suas mansões na Barra da Tijuca, em restaurantes caríssimos, almoçando com os dízimos dos irmãos. Os grandes homens que pregaram o evangelho estão aí disciplinando, expondo o nome, fazendo vergonha, achincoalhando, metendo sarrafo dentro da igreja, pregação sobre diabo, sobre demônio, sobre pombagira, sobre Exu. Yeah! Nós somos vasos de misericórdia. Estávamos lá, mas não pertencíamos a esse lugar. O teu espírito gemia. Você clamava pela verdade. Você estava lá dizendo: não é possível. Alguns ficaram idolatrando o homem, meu apóstolo. Meu irmão, se eu pegar você me chamando de meu apóstolo, meu bispo, meu pastor, cara, mas eu estou falando sério para você, eu não vou votar em você, gente, não é possível. Numa idolatria, nessa coisa que rouba a glória de Deus. Nós somos vasos de misericórdia. Se você entende isto, os teus olhos foram iluminados, e você é um privilegiado por hoje conhecer o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Que o mérito não é de homem, que a glória não é de Geraldo, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Barnabé. A glória é de Cristo, que iluminou os olhos do teu entendimento e te tirou deste calabouço do engano. Paulo, quando descobriu isso, ele exclamou, olha só, Romanos 11:33, mais 2 versículos só, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? E agora vem a palavra que mata a pau o cão guloso. 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Pode parar. Quem foi que primeiro deu a Deus para depois Deus ter que dar a ele? E eles obscurece o conhecimento de Deus, dizendo: primeiro você dá a Deus, e depois então Deus lhe dá. Primeiro você dá o teu dízimo, que se você não der, Deus não pode fazer. Primeiro você honra a Deus, e depois Deus vai te honrar. Como é que você quer que Deus te dá, se você não dá a Ele primeiro?
Então você está obscurecendo o conhecimento de Deus com palavras sem entendimento, porque Paulo, quando veio do andar lá de cima, perguntou: quem já deu alguma coisa a Deus? Não, volta a outra tradução, Ara. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem? Me apresente um. Quem é que tem condição? Apresente-se os teólogos e os doutores da igreja, que o burro com a 4ª série quer saber qual dos senhores na vossa sabedoria pode me apresentar alguém que primeiro deu a Deus, Deus ficou devendo e depois pagou. Quem é? Quem? Então não me venha com churumela. 34 não é 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Vocês estão querendo ser conselheiro de Deus? Vocês estão querendo dizer para o povo como é que Deus age? Obscurecendo o conhecimento de Deus com palavras sem sabedoria? Este povo aqui não vai fazer barganha. Este povo aqui ouviu e entendeu, leu e percebeu, e sabe que é por graça, sabe que a honra e a glória pertencem a Ele. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Porque nós não adoramos e o servimos pelas coisas que Ele tem feito. Nós adoramos e servimos porque Ele nos chamou para isto. Somos adoradores. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó respondeu: assim como diz uma louca, assim dizes tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. O Senhor Deus